mulher aberta aqui, nascer com filho. Os Caleb dizem a ele ficou triste quando soube que tu ia para a igreja evangélica. Ele não mudou nada. Ele disse, não, a gente errou. Eu não entro nessa tua culpa, não. A culpa é tua. Não é não. Escolha dela. E ele ficou com acesso. Eu escolhi o que eu não sabia que eu ia voltar. É que as coisas são diferentes, né? Apesar que lá também tem bastante estudo, né? Você é mais nova agora é ela. Vou fazer 60 daqui a pouco. 58. Eu tô com cara de garotão, mas é na cova. Vamos começar às 6 horas. O meu ainda falta, o meu está meio atrasado aqui. Médios, almas afins. Pô, nem li esse capítulo aqui lá na Bíblia para a direita. Diariamente perseverarão unânime no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Desde o princípio, Atos capítulo 2, versículo 46. Agora vamos aqui à dissertação primeiramente. Desde o princípio que Jesus se preocupou em reunir almas afins para seu apostolado de amor, basta olhar para a natureza e notaremos analogia em tudo. A força que liga as coisas iguais é a do amor, a argamassa divina que nos prende, mas acentuadamente aos nossos iguais. E é nesta conjunção, por aliança, que se destampa o clima da harmonia. As reuniões em um templo não deixam de ser também para estreitar laços de afeições na diligente força da fraternidade. O Cristo, o maior dentre os homens em inteligência, escolheu para seu rebanho mais íntimo 12 apóstolos altamente afinados entre si e famintos pela sabedoria espiritual. O Mestre despejava sobre eles uma profusão de luzes nunca antes conhecida por homens da terra, e eles se alimentavam e viviam com essas bênçãos celestiais. Para assegurar esta afirmação, escutemos Paulo, primeira carta a Coríntios, capítulo 10, versículo 3. Todos eles comeram de um só manjar espiritual. Cada um dos apóstolos era como que um transformador dos tesouros evangélicos, computando, era como que um transformador dos tesouros evangélicos, computando riquezas do plano maior e despejando-as em quem quer que fosse, desde que tivesse sede de amor e fome de justiça. Não obstante, necessário se fazia que houvesse entre os companheiros de Jesus homogeneidade de sentimentos, para que reinasse nos trabalhos de difusão da Boa Nova um ambiente nunca sentido por seres humanos e que prendesse as criaturas por vicejar paz para quem cultivasse os preceitos disseminados por aquele punhado de homens que se chamavam cristãos.
e o interesse maior desses homens, renovados em Cristo, era fazer conhecer o Messias. Podemos dizer que o Evangelho é uma constelação de ideias orientadas pela singeleza do amor nas mais puras ciências da vida, e o mundo, já cansado e oprimido pelas estreitezas dos conceitos humanos, explodia em guerra, pestes e fome, como se fosse a própria natureza orando ao Criador, pedindo socorro. E ele veio na promessa de Isaías e em muitas das profecias antigas. Jesus Cristo foi a resposta divina, como consolo, instrução e amor, ampliando a justiça de Moisés para uma conceituação de fraternidade universal, colocando em meio ao dente por dente a misericórdia e fazendo do deprimente estado de pecado oportunidade para todos se redimirem pelo trabalho que o perdão inspirasse. Jesus é, por assim dizer, um mistério dentre os mistérios da vida, porque onde não existe afinidade, ele estimula a simpatia, e onde há escassez de amor, ele ensina a caridade. Vou dar uma parada aqui antes dele entrar para o lado dos médios. A gente vai fazer essa leitura, aí eu vejo. A Leizinha saiu daqui, foi para outra religião, agora voltou. Essa necessidade de ter certezas, de não dar um passo em falso. Ah, minha mãe está indo, meu pai está indo, mas eu ainda não concretizei uma veracidade. E às vezes, muitas das coisas, por causa dessas fábulas. Tu vai pegar um livro de história, depois do cristianismo, criaram a religião católica, apostólica, romana, e pegou o Cristo como escudo, que antes era para a guerra, agora é para a batalha consciencial, psicológica da humanidade, para botar sobre cabresto. E aí a coisa foi tão pesada que essa época foi tida lá, está colocada na história como a idade das trevas. Todo mundo tinha medo de discutir religião com o religioso, que era o ditador de moda, de conceito, porque senão ou era preso, ou era mandado a ser queimado. Então a gente tem que entender, hoje com a liberdade, você pode sair daqui, para ali, para lá, e beleza. A pessoa, a gente não tem que ver que vai para o inferno, não existe isso é questão de polaridade nossa. É questão de que a pessoa ainda não compreendeu. Pô, eu frequentei ali, mas ainda não descobri ainda a veracidade disso tudo. Eu até sinto uma mediunidade, mas eu ainda não sei definir o que é isso. Isso aí é racional, isso é normal. Isso não é nenhum diabo atentando, não é nada. É a gente procurando a veracidade de tudo e consolidando uma certeza dentro de nós. Ele fala aqui de afinidade, mas afinidade, a gente pode ter afinidade para pessoas que levam, que vão trabalhar a nossa luminosidade, mas também pode trabalhar a nossa treva. A gente tem que entender com quem a gente está colando. E a gente tem que ver como é que se cria uma tempestade dentro de mim. E ali eu crio uma tempestade dentro da minha casa, dentro da escola, dentro do trabalho, dentro da casa religiosa. Uma tempestade que se cria dentro de mim é igualzinho à tempestade que se cria lá fora. Dois ar, um quente e um frio, quando se choca, são antagônicos, choca, aí tem a precipitação da água ali. E dentro da gente é o quê? Eu tenho uma posição, ela tem outra posição. Só que são os antagônicos na posição. E aí, se não for agora, daqui a pouco a gente está discutindo, gritando, às vezes até se violentando, e a gente tem que notar. Mas se a tempestade é uma coisa que a gente cria. A gente cria. Vou dar um exemplo aqui como a gente cria até a tempestade lá de fora. O Pedro foi visitar um parente dele, foi lá para Campos dos Goytacazes. Aí ele vê pela televisão, Santa Cruz
está caindo uma tempestade, tá? O mundo está acabando em Santa Cruz. O Pedro está ouvindo, está tendo uma noção do que está acontecendo em Santa Cruz, mas lá em Campos não está caindo uma gota d'água. Lá em Campos está tudo normal. E aí, ao Pedro, semana que vem, 2 dias depois, o Pedro vem para Santa Cruz, chega na casa dele, vê uma telha quebrada, um vaso virado quebrado, sabe qual foi a tempestade. Mas o Pedro não viveu o terror da tempestade. O Pedro não estava ali vendo a ansiedade e o nervosismo, querendo acabar com aquela chuva, no caso do comportamento daquela briga, mas o Pedro não pode fazer nada, a chuva está caindo, a briga está rolando. E qual é a situação? O Pedro estava longe da chuva. E a tempestade dentro de casa que a gente cria é a mesma coisa. É a gente estar longe da discussão, do atrito, da polaridade. Mas estar longe não é para ir para um cômodo se trancar. Estar longe é entrar no seu interior, é entender, eu não estou com a razão, nem ela está com a razão. Eu não estou certo, nem ela está certa. A questão ali é de energia, pode falar. E quando a gente não sabe distinguir o que é e o que não é? A experiência vai te dar esse ato, esse espaço. Hoje tu leva na cabeça, ou amanhã tu leva, mas daqui a pouco, opa, está acontecendo de novo. Aí tu já está sabendo, o primeiro passo é entender o conceito. É aceitar, é botar na mente, botar no coração. É assim. Você vai errar, mas vai chegar uma hora que você acerta. Não adianta entender que eu vou virar santo de um dia para o outro, não vai. É consciencial, é você adotar. Que nem eu falei aqui, você foi para ali, foi para lá, voltou, tal, mas você está trabalhando conceitos. Você está querendo consolidar certezas. Então, isso tudo é normal. É normal. Então, boa noite, boa noite. Boa noite. Então, a gente não tem que ter esse desespero de entender todos esses conceitos e, melhor, saber executar ele na hora certa. A reencarnação é isso, é para ter experiências e conhecimentos de causa, que eu vivenciei, que eu estava ali presente. Então, a gente tem que entender esse lado da tempestade, porque aonde eu não estou, não vai ter tempestade. Agora, aonde eu estou, aonde eu crio essa precipitação, ali vai ter tempestade. E muitas das vezes, a gente aqui que está vivenciando esse diálogo constantemente, até sabe disso, né, Valdemir? Até dá uma dor de corno danada. Pô, eles não sabem, eu sei. E eu que fomentei isso, eu que fiquei lá perturbando. Sofre mais depois do que eles, porque sabe que você é o principal causador. Você sabe, você até viaja. Eu posso parar agora, mas você goza com aquela coisa, você gosta, você quer vivenciar ali. Eu é que mando, eu é que vou dizer como é que é o certo. Vai discutir comigo? Então, quer dizer, é aquilo que eu falei, com o tempo, não é entrar no desespero, no terror, aquilo ali é experiência. Mais tarde, a gente vai estar mais... Tem gente que fala, o carro é tão vaselina, é tão calmo, fica assim. Ainda bem que eles me veem dessa forma. Eu só vivo, eu me acho um desesperado, um discutidor, não consigo, alguém fala alguma coisa, eu já quero discutir a situação. Não, também, um pouco de tudo. Aí quer dizer, o trabalho vai fazer a gente mais tarde surfar numa onda no qual a gente acha que não é para mim. Mas vai fazer a gente aqui amadurecer. Com certeza. E o legal é esse, o primeiro passo é conhecer a verdade e depois consolidar. Não adianta a gente só conhecer, pô, legal, gostei, mas estudando, pô, como é que é essa doideira aqui? Vai lendo aqui, lendo ali, para você entender o processo, cada passo disso. Um relacionamento, quando a vibração está legal, está alta, está harmônica, e quando ela está baixa. Já está chegando no lado do deboche, da ironia, e depois começa a discussão,
E aí, meter o pé na jaca, derrubar o pau da barraca, ali criar a discussão, que pode ter. A gente está vendo que a coisa vai ser criada, a gente está fomentando, alimentando aquilo ali. E depois só vem a dor de corno, né? Porra, eu sabia, para que eu vim continuidade? Para que eu vim? Então, quer dizer, ninguém está com a razão. A questão aqui, as discussões criadas é para teste. Não é para saber se eu estou com a razão ou se ela está com a razão. É para saber, eu tenho controle sobre mim? Quem está com a paz? Sou eu ou minha paz está jogada, Deus dará? Qualquer um pode chutar minha paz. Qualquer assunto, a minha paz já vai embora. Porque eu não tenho essa paz. Eu tenho momentos de harmonia pequena e depois começo de novo. Para daqui a pouco, de tanto levar na cabeça, aí eu já começo a me modificar intelectualmente. Não adianta eu falar com essa discussão, não vale nada, eu vou me desgastar. E aí a gente vai entendendo esse lado de sair dessa frequência baixa, desse estado de toda hora uma agressão, uma discussão. Minha casa é um terror, é isso. Porque eu ponho minha casa em terror. Eu, graças a Deus, a minha casa é uma maravilha para mim. Não sei se para minha esposa, para meus filhos, mas para mim é uma maravilha. Eu nem gosto de passear, disso, aquilo. Eu gosto de curtir lá em casa. Eu gosto de curtir as pessoas lá de casa. Eu não gosto de ficar com a casa de parente. Minha mulher fala que eu sou antissocial. Eu não gosto de estar em casa. Eu vivi muito na noitada, porque eu trabalhava nisso, não é só por prazer, não. Eu trabalhava com isso. Eu vivia muito na noite, boate, restaurante, eventos. Hoje eu vejo isso como uma brincadeira de criança mesmo. Sei lá, não tem graça nenhuma. Ah, lá tá cheio de mulher, tá cheio disso, tá cheio daquilo. Porra, e aí? Coisas que eu fracassei. E aí? Eu até brinco com aqueles que são muito apegados com isso. Apagou a luz, é a mesma coisa. Para não entrar na discussão da moral, da ética, né? Mas aí eu já vi qual é o perfil da criatura. Apagou a luz, é a mesma coisa. Depois é só mais uma pensão para pagar. Então vamos dar continuidade. Aí o Miramês fala: médium, escutai esta verdade. Almas que se afinam em todas as múltiplas verdades do bem para com os outros criarem para os outros. Criam um lastro de riquezas imperceptíveis, tornando-se doadores, sem que nunca falte o amor que o oferece. A mediunidade precisa da sabedoria, tanto quanto do amor. São dois pilares que não podem faltar na casa biológica onde reside a sabedoria. Nós fomos feitos para estarmos ligados uns aos outros. A vida é unidade. O que nos falta é lembrar que somos irmãos de tudo e de todos e fazer a nossa parte com aproximação por alegria e com fraternização por prazer. Vejamos o exemplo dos apóstolos. Aí ele repete aqui: diariamente perseveraram unânime no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. E assim seja. Então eu pedi a Renata, eu falei não, que hoje eu tinha influenciador, eu ia falar isso. A Renata fazer a prece inicial. Senhor, meu Pai, obrigada mais uma vez por estar aqui, participando dessa reunião, desse estudo maravilhoso. Só nos faz, Senhor, pensar mais antes de fazer algo que vai nos prejudicar mais tarde. Abençoe cada um de nós, nos dê força, coragem, resignação, passar pelas provações, pelos testes, consigamos passar sempre, Senhor. Se não conseguir também, tenhamos a esperança que vamos conseguir um dia. Nossos irmãos que não puderem estar presentes, abençoe tudo de cada um. Peço para o nosso irmão desencarnado onde estiver, em especial ao nosso irmão Raimundo, que já se foi há 2 semanas. Que
que eu possa abençoar e cuidar dele, ele possa restabelecer. Agora só depende dele, Senhor. Obrigada por tudo, que assim seja. Então vamos ao livro. Ah, não. Aqui. Esse ó está bem passado. Ele não fica ali. Foi enxergado? Não, ele. É porque ele já está meio cansado. Né? Então, pergunta 140. Ah, melhorou bastante. 140 do livro dos médios. Agora eu vou falar a página aqui. Agora deixa eu marcar a página. Ah, não cheguei não. 140, estamos no capítulo 11, sematologia e tipitologia. Sematologia e tipitologia. Não foi a semana passada isso. Não, isso aí é o título do capítulo todo. Ah, tá. Agora vem a pergunta 140. Não, pergunta não, isso aqui é uma afirmação, né? Mas 140. É de se notar que com o emprego desse meio, o espírito frequentemente utiliza uma espécie de mímica, que quer dizer que exprime a energia da afirmação ou da negação à força de pancadas. Exprime também a natureza dos sentimentos que o animam. A violência pela rudeza dos movimentos, a cólera e a impaciência batendo com força, os golpes reiterados, como uma pessoa que bate o pé com desânimo ou desatino, algumas vezes jogando a mesa por terra. Se é benevolente e polido no começo e no fim da sessão, inclina a mesa em forma de cumprimento. Se quer se dirigir diretamente a uma pessoa da sociedade, dirige a mesa até ela com doçura ou violência, segundo o que quer lhe testemunhar de afeição ou de antipatia. Está aí, propriamente falando, a sematologia ou linguagem dos sinais, como a tipitologia é a linguagem das pancadas. Eis um notável exemplo do emprego espontâneo da sematologia. Lá vem por um senhor do nosso conhecimento, estando um dia em seu salão, onde várias pessoas se ocupavam com as manifestações, rendeu nesse momento uma carta nossa. Quer falar alguma coisa? Não colchão. Aqui no meu é na página Mas ele é o 165. livro dos médios ainda. É livro dos Ah, médios. tá. Acho que eu sou. Pô, doutora. Enquanto, vou repetir aqui, um senhor do nosso conhecimento, estando, deixa eu fechar aqui, deve estar fazendo sombra também. Um senhor do nosso conhecimento, estando um dia em seu salão, onde várias pessoas se ocupavam com as manifestações, recebeu nesse momento uma carta nossa, enquanto lia a mesinha que servia às experiências, veio de repente até ele. Acabada a leitura da carta, via colocá-la sobre uma mesa na outra extremidade do salão. A mesinha o segue e se dirige para a mesa onde estava a carta. Surpreso com essa coincidência, pensa que há alguma relação entre esse movimento e a carta. Interroga o espírito, que responde ser nosso espírito familiar. Tendo ele nos informado das circunstâncias, podemos, por nossa vez, ao espírito dizermos
O motivo da vista que lhe tinha feito, respondeu: é natural que eu visite as pessoas com as quais estás em relação, a fim de poder, se for preciso, dar-te, assim como a elas, os avisos necessários. É, pois, evidente que o espírito que chamara a atenção desse senhor e procurava uma ocasião de lhe fazer saber que estava lá. Um mundo não me teria inclinado melhor. No finalzinho eu não entendi como é que ele quis chamar a atenção dele sendo um familiar, que sei o que anotou. Acho que a mensagem lida, vamos ver aqui o Milanês, de repente pode falar alguma coisa sobre isso. Estou meio confuso aqui. Então, estamos aqui no livro Filosofia da Mediunidade, que o livro terceiro, são 8 livros. Então, segunda parte, alusiva a essa pergunta 140, do livro dos médios, progresso da mediunidade. Aí ele inicia assim, primeiramente: torna-se desnecessário comentar nos nossos escritos todos os tipos de comunicações, cuja prática já não existe mais. Então ele já não vai nem tocar no assunto, porque hoje a gente não vê, eu nunca vi, né? E nem ouvi falar. Eu só vejo nos livros que eu leio de Kardec, do pessoal do século XIX, XVIII, XVII. Fora isso, eu nunca ouvi falar que viram mesa flutuar. Eu já vi materializações, já li sobre materializações. Mas eu já vi, né? E a prancheta? Eu não. Já foi mais feliz do que eu. A mediunidade também obedece ao progresso e caminha com ele, rompendo obstáculos e ganhando maior expressão no cenário da vida imortal. O Espiritismo, como Jesus, aquele que anda sob a orientação do Mestre dos Mestres, atualiza-se sempre obedecendo a lei, que ordena que nada pare no espaço e no tempo. A vida é, pois, momento constante e pede mudanças urgentes. As religiões primitivas gastavam mais tempo com cerimônias do que com relações e a educação das criaturas, mais tempo com festas exteriores do que com o despertamento dos homens, mais tempo correndo atrás do ouro do que com o desprendimento dos bens terrenos, mais com o orgulho e egoísmo do que com o amor. A ideia da caridade era bem condicionada a interesses, acreditando-se em um Deus que somente atendia ao interesse dos dirigentes das mesmas. É interessante isso aqui, porque é que nem a mensagem da semana passada, retrasada, que eu até falei sobre que mortos enterrem seus mortos, que ali na hora que Jesus coloca aquilo, ele vê que o interesse daquele irmão era saber a partilha dos bens ali. Aí ele vê, fala, pô, está interessado é no que ele vai ganhar ali na hora. Então, que os mortos enterrem os mortos. E a proposta toda de Jesus não é falar que você não pode ir no enterro do teu pai e da tua mãe. E sim você ir no enterro do teu pai e da tua mãe, sabendo que você é um espírito. E que o corpo de carne, depois da morte do espírito, não vale de nada. Vai ser enterrado, vai ser comido, vai ser transmutado para outras materializações. Mas naquela mensagem ali, o coloquial ali do Evangelho te leva para um lado do interesse físico, financeiro daquele. Aí você leva muito para esse lado e não entende que você tem que, se você está na doutrina espírita, na igreja católica, na igreja evangélica, você está trabalhando a espiritualização sua. Você não está ali para ser mais um do grupo. Não, eu sou o evangélico, eu quero pegar o cheque cidadão.
eu quero pegar o ticket de não sei o quê, ou aquilo, da cesta básica, então vou estar ali para ganhar. Eu já vi pessoas que perguntaram lá da cesta básica, e aí, hoje não dá não. Então nem apareceu, mas está interessado o financeiro. Eu acho até legal, porque ela foi bem clara. Se fosse uma pessoa já mais malandra, né, ia falar de uma forma sutil e não ia aparecer, para não deixar a máscara dela cair. E ela ainda ficaria com aquele verniz social. Mas então a gente tem que entender isso. Que a gente tem que entender que estamos aqui para trabalhar o espiritual. A gente tem que aqui estar trabalhando o amor fraternal da egrégora na qual eu estou ali sendo um do coletivo. Mas eu não sou o coletivo. Eu sou o afim da proposta do coletivo. Então a gente tem um exemplo. Hoje eu fui no enterro, foi a empresa toda, né? Foi lá e você vê as pessoas chorando, as pessoas, são pessoas que vão para a igreja. Quer dizer, por que está chorando? Eu vou ter soldado, daqui a pouco ele está lá, ainda mais que tem mais de 50, não vai demorar muito não. É só estar aí, e ele, de repente, vai estar me visitando, é questão de sensibilidade. Mas a gente, ele não está chorando por isso, porque há dias atrás estava ali, ai meu Deus, me desculpe. Mas o negócio está tão pesado que eu estou até rezando para ele ir. Isso foi falado. Mas eu falei, isso é normal. O rapaz estava sendo fatiado. A diabetes toda hora está cortando pedaço. Entrou já numa neurose lá que não queria mais tomar remédio, não queria fazer dieta, não queria mais nada. Então ele estava sendo violento. Então aquele comportamento dela era normal, ela não tinha que entrar em conflito. E ali está. Soldado não, ele foi para melhor. Então morreu um amigo do Valdemir. Aí, só que o amigo do Valdemir morreu de uma forma violenta. A bandidagem pegou, pensou que ele era o chefão de outra facção e arrebentou com o cara até morrer. E aí o Valdemir, o cara era gente boa, era isso e aquilo. A gente está nessa dualidade de bem e mal. A gente está nessa dualidade, sabe, que ele não merecia isso. Mas se o cara fosse o picareta, um safado, isso, ele teve o que merecia. Mas a gente está nessa dualidade, a gente não entende. Como que aquele cara bom morreu daquela forma? Aí dá vontade de perguntar, você é espírita? Você acredita em reencarnações? Você é o acúmulo de todas as encarnações. Então você está aqui para se depurar. Ninguém vai para a casa do Pai. Ninguém para de encarnar sem que pague o último centímetro, sem que tenha a túnica branca. Então você está aqui para passar por filtros para se depurar. E Jesus ainda fala mais. É melhor chegar lá amputado, sendo fatiado, do que os órgãos sejam motivo de escândalo. Então é depuração, é filtro. Mas aquele cara que era gente boa nessa encarnação, teve esse desencarne violento, por quê? Era um filtro que ele precisava. Ele não passou a perna, ele não enganou ninguém nessa encarnação, mas ele ainda tinha energias pesadas acumuladas nele. Então a gente não tem que ver pelo lado desgracento da coisa. E sim, é entender o que Jesus está falando. É um filtro, e ele tem que passar por aquele filtro. O Pai, sabedor de tudo e de todos, sabe que aquele processo é melhor. E a gente é que está qualificando. Ele passou por aquilo, ele era boa gente. Acaba sendo um anticristo, um anti-isso, porque não entende o conceito. Ele tem que passar por aquilo, para ele desagregar energias densas, pesadas ali dentro dele. Então a gente tem que tirar, sabe, esse lado dual, esse lado polarizado. A gente fala muito de polarização na política, mas a gente polariza tudo. A gente está todo contaminado em conceitos que é o meio que nos dá, e a gente ali consolida, chancela aquilo aqui.
é vero. Isso aqui tem o meu aval, é assim mesmo. Mas porque a gente está preso nessa dualidade, nessa polarização de tudo, bem e mal. Nós somos, Jesus já falando, Deus é o Pai dos vivos, não dos mortos. E Deus é o Pai de todo mundo. Então, todo mundo está vivo, mas cada um está trabalhando, sabe, a sua desintoxicação mental, consciencial. E os filtros são experiências, boas ou ruins, é a gente que classifica, mas são experiências que a gente tem que passar. E o legal é quando a gente entende, e aí eu repito, entende e compra para si que aquilo está vindo é para o meu bem. Eu não tenho que entrar na neurose e tal. Se a coisa não está bem, é porque eu não estou aceitando. Não é porque o universo está conspirando contra mim, não. Eu estou conspirando contra mim. Se eu quero ter um corpo legal, se eu quero ter uma vida legal, eu tenho que começar a me amar e amar o coletivo. Mas se eu não começar a me amar, vai ser difícil começar a amar o coletivo. Porque eu sempre vou criar pretextos, sabe, de barganhar, de me prostituir, me corromper, para ganhar alguma coisa ali por fora. Eu não estou aqui e não estou consciente de que não existe aqui julgamento, não tem escolha. Aqui é filtro. Eu tenho que me filtrar. Se eu quero uma vida boa, eu vou plasmar, eu vou materializar isso. Se não dá, é porque eu tenho que passar por isso e passar por... E o que é isso? Isso é um filtro. E se eu não passar por esse filtro bom, vai vir um outro filtro, um outro filtro. Então eu tenho que entender o que é a reencarnação, o que é vir para cá. A gente pode, não vou virar santo de uma hora para outra. É questão de conceito. É questão de conceito e empregar conceito. Mas a gente se corrompe, a gente se prostitui em cima de um trocado maior ali, uma vida mais mansa lá, uma situação assim ou assado. Então, é questão de entender conceitos, consolidar e o mais doloroso, aplicar. Então, vamos continuar aqui, que a leitura é grande. Entretanto, o próprio tempo vem mudando esse conceito pelo crescimento espiritual das pessoas. Não é isso o progresso? O desnecessário vai cedendo lugar ao mais útil. E é esse o objetivo da doutrina dos espíritos: limpar da mente daqueles que estão preparados esse condicionamento já emprestado, despertando-os para uma verdade mais acentuada, de modo que as correntes da ignorância passem a ceder lugar à liberdade por conhecimento da verdade. A mediunidade não é patrimônio do espiritismo, é lei universal que opera em todos os mundos habitados. Olha que interessante. Compreendendo-se que por ela serão relevados muitos segredos da natureza, capazes de ativar a esperança em todas as almas. Notam-se rudimentos dela na tábua indígena, alcançando a perfeição deste intercâmbio no reino dos anjos. Espíritos de todas as faixas intercambiam valores servindo-se das comunicações e dão notícias de Deus pela sua expressão divina, porque todos os seres estão ligados pela força do entendimento. Jesus, para julgar o Evangelho, Jesus, para divulgar o Evangelho, usou a mediunidade dos seus discípulos, marca essa que permaneceu para a eternidade, multiplicando esses valores. E é verdade, antes de Jesus voltar para a pátria espiritual, a gente vê lá Judas traindo, Pedro negando, muitos outros fazendo uma opção de coisas, na vaidade querendo ser o primeiro, ou o segundo, ou do lado direito, do lado esquerdo.
depois que ele desencarna, que as pessoas começam a compreender, apesar que ainda teve ainda uns cabos desencapados ali, né? Mas depois as coisas começam a ser mais, eles têm uma veracidade, uma certeza tão grande que eles se entregam até para um desencarne violento. Resta-nos esquecer as coisas emprestadas para a geração presente e comungar com a atualidade, com visão ao futuro cheio de glória. Aqueles que têm o dom da mediunidade aflorada devem ter a capacidade e a coragem de iniciar a autoeducação em todos os rumos que a natureza lhes mostra, a disciplina que o despertamento pedir e a instrução que os novos tempos requerem. A mediunidade da atualidade não tem a desculpa de que não encontrou escola de aprendizado. Os livros espíritos se multiplicarão como bênçãos de Deus. Os tempos sérios estão espalhados em todas as nações. E pessoas dignas que orientam são muitas. Não obstante, é preciso que se queira educar a faculdade para sentir melhor a consciência. O aprendizado é longo, mas para tanto, deves começar colocando sempre o Cristo na dianteira, seguindo-lhe os passos, os medianeiros que se sentirem obsediados, que façam um exame de consciência, analisando se não há algo de errado na sua vida que precisa ser mudado, e façam logo mudanças morais. A vida só se torna feliz quando a consciência se encontra tranquila e o coração sorrindo na inspiração da caridade. Quando escrevemos as lembranças do Evangelho, nos clareiam quando escrevemos. As lembranças do Evangelho nos clareiam a consciência em alguns capítulos, parando em um versículo e nos garantindo o que escrevemos. Assim, leiamos a carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, versículo 14, e vem assim: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Volta a Miramês. Sejamos zelosos pela nossa moral cristã, pois ela é a nossa força sustentadora de todas as faculdades que nos põe a salvo das investidas das trevas. E agradeçamos a Deus pelas faculdades que nos conferiu diante das nossas necessidades de ascensão. Que assim seja. Se alguém tiver alguma dúvida aí, quiser compartilhar para ver se alguém aqui pode dar uma explicação mais equilibrada, fica à vontade. Aqui estamos entre irmãos, somos uma família.
adianta botar a culpa nos espíritos, não. É manutenção, né? Não, mas eu sou um espírito, olha. Eu sou católico. Não, 16, né? Não, dia 15. 15? Amanhã é 16. Ah, é 17 segundos, assim. Hoje é 14, né? Minha neta faz aniversário dia 16, estavam falando hoje em casa em dia 16. Então, para mim era 15. Hoje é 14. Não, para mim era 16. Hoje é 15. 13? Essa dela vai ser amanhã. É isso mesmo. Então vamos todos aqui, né? Vamos todos aqui, hoje num número maior, criar um feixe de pensamento e comungar com o nosso modelo e guia, nosso Mestre Jesus, e vamos começar o nosso coloquial assim. Mestre Jesus, agradecemos por estarmos aqui, por criar essa egrégora aqui, a fim nesse pensamento da vida eterna, da purificação, consolidando conceitos libertadores dentro de nós, para quando formos lá fora e trabalhar todas essas verdades e saber se eu estou pronto para o embate, se eu estou pronto para não me prostituir, não me corromper. E se isso acontecer, não é vergonha nenhuma, é parte do processo. Eu entendo assim. Aquele que fez aquela coisa vergonhosa no passado era eu. Aquele que cometeu aquelas coisas absurdas era eu. Hoje, será que eu sou outro? Será que eu estou livre desses medos, dessas culpas, dessas necessidades do mundo material? E assim, diante dessas provas, dessas expiações, só temos a agradecer ao Pai, Criador de tudo e de todos, por muitas graças a Deus. Em nome do Mestre Jesus, está aberta essa sessão, essa fraternidade entre irmãos. Que assim seja. Estamos chegando ao término desse encontro. Vamos voltar para o essencial, despertar o trânsito, e vamos voltar ao coloque do nosso modelo de guia, nosso Mestre Jesus. Mestre Jesus, agradecemos por mais essa reunião aqui estabelecida de forma agradável, produtiva, e que todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, possam ter se alimentado, se nutrido desse manjar que aqui foi ofertado em forma de conceitos e verdades, e que possamos distribuir também para aqueles afins que vão nos encontrar em casa, num ambiente no qual iremos daqui para lá,
e que todos possam saborear um pouco do que aqui foi dado. Que a paz seja a resultante de tudo o que foi dito, falado e finalizado. E assim só temos a agradecer mais uma vez ao Pai, Criador de tudo e de todos, dando muitas graças a Deus. Em nome do Mestre Jesus, está encerrada essa fraternidade entre irmãos. Que assim seja. Fica à vontade, senhor. Pode pedir para eu ajudar, que eu não sei letra de música nenhuma. praticamente sem voz que eu falava, e ninguém entendia o que eu estava falando, cada roupa, né? A danada da pneumonia me deixou com alergia, né? Mas, igual foi falado na nossa visão, nós estamos vivendo, sempre grande. Agradeço também pela minha oportunidade de estar aqui presente, né? Também na semana das femininas, hoje está repleto de feminina, né? Agradecer também por isso, né? Essa semana do Dia das Mulheres, obrigado por você ter me dado essa oportunidade de estar no campo. Obrigado a você por estar aqui, fazer uma parte desse grupo. Todo mundo bem? Graças a Deus. Temos comunicação? Pedir as presenças femininas, né? E quando estiver aqui, né? Só que na mesa que tem leve não, né? Fica aguardando que vocês estão recebendo aí não, gente. Vai passando, hein? Escutou, né? Dona Vânia, Dona Rose, as amigas da Rose, nossas amigas também, tá? Fiquem à vontade, a casa é nossa. Né, Dona Emília? Vai. Senhor Jesus, muito obrigado por mais este dia de paz, amor e caridade entre irmãos. E possamos, a partir de agora, poder colocar em prática todos os ensinamentos que aqui recebemos. Como é bom ter esta certeza de que estamos aqui
mas não somos daqui, que só estamos para aprender o que deixamos para trás na luta que passou. Nós temos a certeza que vamos poder levar dessa mais bagagem para que possamos evoluir cada vez mais e saber que essa é a nossa missão, seguir em frente em uma vontade. Que a paz do Mestre Jesus fique com todos e muito obrigado por mais este manancial do que o Mestre nos ofertou esta reunião e que todos saiam daqui com as mãos cheias do que vieram buscar. Obrigado, Senhor, mais uma vez, por este aprendizado. É um lugar que a paz me invade e eu só tenho a agradecer a todos que estão aqui para nos proporcionar esta maravilha. Que Deus abençoe a todos e dê sempre coragem para dar continuidade a este lindo trabalho. Mensagem da gente. Quando vocês caem, eu levanto, eu me alimento e fico forte, através de suas tristezas e inseguranças. Então, quando não quiserem vir, não venham. Lembre-se que você não está sozinho. Você tem um Pai poderoso e amoroso, que lhe dá colo e compreensão. Não se sinta mal em chorar, pois somos filhos e irmãos. Nunca estamos sozinhos. E tenhamos força para vir até aqui, se alimentar de estudo e sabedoria. Que a cada dia possamos compreender o certo e errado. Me sinto perdido e desesperado. Logo me vi neste ambiente, sem entender suas palavras. Suas palavras. Aliviaram meu coração, que antes se via perdido. Obrigada. Começa, meu amigo, a buscar serenidade, enviando direitinho. E não te precipites a se envolver em crítica ou discutir com aspereza os desentendimentos do dia a dia, com aqueles mais íntimos. Aprende a ouvir e dá tempo analisando as palavras que te foram dirigidas. E antes de responder, pondera, será que vale a pena debater crítica ou ideias contrárias, quando o orgulho ou a vaidade te fazem sentir em posição de inferioridade? Lembrando do provérbio, o falar é de prata, mas em muitas ocasiões o silêncio é de ouro. Tua mensagem, Divino Mestre, é a mensagem de paz e amor. Levanta o fraco, anima o forte, traz sempre alívio ao sofredor. Na tua senda, o caminheiro não sente o peso da sua cruz, porque caminha fitando o céu e te sentindo, Mestre Jesus. Tua mensagem, Divino Mestre, é a mensagem de paz e amor. Levanta o fraco, anima o forte,
traz sempre alívio ao sofredor. Na tua senda o caminheiro não sente o peso da sua cruz, porque caminha fitando o céu e te sentindo, Mestre Jesus, porque caminha fitando o céu e te sentindo, Mestre Jesus.